Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Técnicas de Feixes Iônicos para Análise de Materiais. Essa é uma aula prática, é a aula prática número 2, onde a gente vai estudar um pouco de interação de fótons com a matéria, né? Novamente, nós vamos usar o Google Colab. Peço que vocês conectem nas suas contas, né? Então, na aba GitHub, procurar o termo Thiago Fiorini, tudo junto, e para o repositório IBA Activities. Agora, quando vocês fizerem isso, vai aparecer dois notebooks, um da atividade 1, que foi da aula passada, e outro da atividade 2, interação de fótons na matéria. Muito bem, ele carregou aqui. Quando todo mundo chegar aqui, por favor, me dá um toque para que eu prossiga. Eu tô aqui. Beleza. Eu também. Ô, professor, como que faz aparecer aquela abinha lá que você seleciona no GitHub? O meu não abriu automaticamente. Você conseguiu entrar no Sim, tô Google aqui. Colab? Ele tem abriu uma janelinha amarela para você escolher o que vai abrir, não apareceu? Ela não Não, aparece não automático não, mas você pode apertar Ctrl O ou ir em arquivo que tem lá a opção abrir notebook, aí aparece aquela janelinha. É que ela não abre automático não, Thiago. Aquela janelinha. Essa aqui não abre automático? Não abriu quando eu Pra mim entrei também aqui. não, mas Tive que abriu catar aí o esse código menuzinho. agora. Tá, então... Tá, você também pode... Não sei se você consegue ver a minha tela, mas você pode ir no novo notebook. Opa, novo notebook não. Você pode ir no abrir notebook, que é o Ctrl O justamente. Aí aqui tem a abinha GitHub. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar essa primeira célula, que vai baixar todo o material para vocês. Ele está dizendo que não é de autoria do Google, perguntando se você tem certeza que quer rodar. Clique em executar mesmo assim. Ele demora um pouquinho na primeira vez, porque ele está criando a máquina virtual. Ok. Então, se você for ver aqui, ele está clonando o repositório e... cadê? Ele baixou coisa do tipo 2 megas, acho que isso aqui é muito pouco, mas enfim. Se você vier aqui, ó, na sua esquerda, tem uma barrinha, né? Você pode expandir a barrinha para ver o índice do notebook de hoje, mas você pode clicar aqui nessa pastinha para ver o que tem no seu drive virtual do Google Colab, da máquina virtual que você acabou de criar, né? Então tem uma pasta chamada IBA Activities, que é o que ele baixou do repositório. Se você clicar nessa setinha para baixo, você vai ver que tem várias pastas ali dentro. Tem os dois notebooks, né? A primeira atividade e a segunda atividade. Tem a pasta de poder de freamento, com todos os arquivos de poder de freamento que a gente usou na aula passada. E tem a pasta XCOM, que tem as absorções de todos os elementos da tabela periódica, que é o que a gente vai mexer hoje. Tá? Então isso aqui baixa automaticamente quando você roda essa célula aqui, né? Então você não precisa se preocupar com isso, mas eu estou te dizendo o que ele fez, né? Então os dados de absorção de raio-x de poder de freamento já estão aí, né? Então a gente pode começar a atividade de hoje. A primeira atividade, deixa eu só fechar essas coisinhas aqui para a gente ir abrindo aos poucos. Você não precisa fazer isso, é só porque eu vou abrir aos pouquinhos aqui. Então a primeira atividade é para a gente dar uma olhada no coeficiente de atenuação e seção de choque de interação de fótons com a matéria, né? Então aqui na primeira célula está dizendo o seguinte, que os coeficientes de atenuação eles são geralmente fornecidos por base de dados, né? A gente vai usar para atividade o XCOM, mas na aula a gente viu que existe o FFast, né, que é uma outra base de dados mais nova. Eu vou usar o XCOM porque ele tem um range maior e tal,
enfim, por comodidade mesmo aqui nessa atividade. Então, se você clicar aqui no link do XCOM, ele vai abrir a página do XCOM, tá vendo? É uma página, o XCOM é uma database mantida pelo NIST, né? E tem uma série de informações aqui, né? Por exemplo, interpolação e combinação. Ele ensina você como você deve fazer interpolação, como você deve combinar diferentes elementos, né? Tem as referências, para você ver o que foi calculado. Deixa eu ver aqui. Aí, então, quando você clica aqui, ó, Database Search Form, ele abre esse formulário. Aí você pode procurar por elementos, por compostos, por misturas, né? Então, vamos deixar por elemento, Submit Information. E esse formulário aqui é o que você deve preencher para obter o coeficiente de atenuação para os diferentes elementos. Então você escreve aqui o símbolo do elemento, quais são os gráficos que você quer que ele faça, porque ele vai fazer esses gráficos. Ele dá aqui o mínimo e o máximo de energia. E se você quiser criar uma tabela de energias customizada, você pode digitar os valores que você quer aqui, né? E quando você submete a informação, ele gera o gráfico. Só que ele gera o gráfico de um elemento só, né? Então o que você tem aqui no notebook, que foi baixado do repositório, são as tabelas de todos os elementos da tabela periódica que eu já baixei, já fiz esse trabalho para você, e está tudo no diretório aí. Então, aqui, eu estou dizendo que eu quero olhar o coeficiente de atenuação para o elemento que tem o número atômico Z igual a 13. Quem que é o elemento com o número atômico Z igual a 13? Cabeça, eu não sei a tabela, não. Ah, ainda não? Não. É uma coisa que eu não consigo gravar. Eu vou deixar uma tabela aqui para a gente mexer. Essa é a porque única vai coisa que eu usar sei de cor, o alumínio. Alumínio. Acabei de olhar aqui. Agora, Então, Google alumínio. colado, etc., é muito mais difícil. Então, o alumínio é o Z igual a 13, e a gente vai mexer com esses elementos aí um pouquinho. Então, ele vai pegar dentro da pasta do XCOM, ele monta o nome do arquivo aqui, com o Z que você digitou, e baixa os dados que estão lá naquele arquivo, né? E aí ele vai fazer o plot. E o que tem de importante da gente notar aqui é o seguinte. A coluna 1, a coluna 0 é a energia do fóton. A coluna 1 é o coeficiente de atenuação para o espalhamento coerente. A coluna 2 é o espalhamento incoerente. A coluna 3 é o fotoelétrico. A coluna 4 é a produção de pares. E aliás, a coluna 4 e 5 a coluna é a produção de pares, porque tem dois tipos de produção de pares no XCOM. E a coluna 6 é o total, né? Você poderia saber isso, por exemplo, se você clicar aqui na tabelinha, vamos ver, o Z igual a 13, você pode clicar nesses 3 pontinhos, fazer download. Ele fez o download aqui, quando eu clico, ele abre a tabela, né? E a primeira linha que eu criei aqui nessa tabela diz o que é cada coluna, tá vendo? Então, espalhamento coerente, espalhamento incoerente, fotoelétrico, produção de pares no campo do núcleo, produção de pares no campo dos elétrons, atenuação com espalhamento coerente, e atenuação sem espalhamento coerente, certo? Então, esses dados já estão lá, e quando a gente carrega esses arquivos, essa célula aqui faz o plot do coeficiente de atenuação, meio que mostrando a anatomia do coeficiente de atenuação. Vamos dar uma olhada como é que é. Então, veja só. Cada cor aqui é um fenômeno diferente, né? Então, em azul,
é o espalhamento coerente, em vermelho é o espalhamento incoerente, é o efeito Compton, em rosa é a produção de pares, veja só que tem um limiar, né, a partir do qual pode ocorrer a produção de pares, e em verde é o coeficiente de atenuação, é a contribuição para o coeficiente de atenuação vinda do efeito fotoelétrico. Né? Então, e em preto é o total. Né? Veja que aqui no comecinho você tem contribuição do espalhamento coerente, do espalhamento incoerente e do efeito fotoelétrico. Mas esse gráfico aqui ele está em escala log. Né? Então isso significa que o efeito fotoelétrico ele domina de longe nessa região aqui. Né? E se você olhar, a seção de choque total, a seção de choque não, o coeficiente de atenuação total ele tende a cair, tá vendo? Mesmo o total ele tende a cair, todo mundo tende a cair. Ou seja, quanto maior a energia do fóton, menor é a probabilidade de que ele interaja na matéria. Qualquer que seja o processo. Né? Mas, quando ele interagir, qual é o processo pelo qual ele vai passar, depende da energia. Aqui, numa energia intermediária, tem o efeito Compton, que domina, porque ele é o mais intenso. E depois, para mais altas energias, é a produção de pares. Mas veja só aqui, ó, o efeito fotoelétrico, a gente pode adotar que a amplitude dele aqui é de 10 a 0 até um pouquinho antes de 10 a quarta, alguma coisa assim. Né? Então aqui tem pelo menos 3 ordens de grandeza aqui, né, de intensidade. Agora aqui, na produção de pares, você tem alguma coisa que não chega a 10 a 0 aqui, ó. Vamos fazer uma conta para ficar um pouco mais visível essa questão de que efeito é predominante. Né? O que essa próxima célula faz é o seguinte. Ela vai pegar e calcular do coeficiente total qual é a contribuição de cada uma desses efeitos aqui. Né? Então, basicamente, o que ela faz é fazer o mesmo plot do anterior, só que ele vai pegar a coluna do espalhamento coerente e vai dividir pelo total. Vai pegar a coluna do espalhamento incoerente e dividir pelo total. A mesma coisa para o efeito fotoelétrico e para a produção de par. Vamos ver o que acontece. Então, veja só. Opa, aqui essa legenda aqui está errada. Né? Vou colocar só propor. Deixar vazio, para não ficar atrapalhando. Como é a razão, veja só, aqui no comecinho, a razão do coeficiente de atenuação total pelo fotoelétrico é quase 1. Tá? Então ele manda nessa região aqui. Né? A contribuição dos outros processos é muito pequena. Tem uma região intermediária entre a região que o efeito fotoelétrico manda e a região que o efeito Compton manda, que você tem uma contribuiçãozinha aqui do espalhamento coerente, mas mesmo assim ela é muito pequena. Né? Ele não chega a dominar nunca. Nas energias intermediárias, quem domina é o espalhamento incoerente, o espalhamento Compton. E para mais altas energias, quem domina é a produção de par. Então, vamos, por exemplo, sair do alumínio, vamos ir para um outro elemento. Vamos olhar aqui na tabela periódica. Qual seria um elemento interessante para a gente ver? O primeiro elemento que vem na minha cabeça, não sei na cabeça de vocês, é o chumbo. Né? Porque quando a gente fala de blindagem, a gente normalmente fala de chumbo, né? Fazer uma blindagem de chumbo. Então vamos procurar o chumbo aqui, ó, na tabela periódica. O chumbo está aqui. O Z do chumbo é 82.
né? Vamos colocar 82 na tabela e ver o que acontece. 82. Olha só, o que a gente pode ver de diferente. Primeiro, é que a região do efeito fotoelétrico, ela se estende mais, né? O efeito fotoelétrico vai até mais altas energias. Por quê? O chumbo tem mais camadas agora, né? Exatamente. O chumbo tem mais camadas, e as camadas mais internas têm energia de ligação maior, né? Então precisa de raio-x mais intenso para que aquela camada seja ativada, né? Vocês lembram que cada, cada descontinuidade dessa aqui é uma casca da cebola que o fóton está tirando, né? E a última é a camada K, né? Então, o fato dessa descontinuidade estar em mais alta energia é justamente dizendo que o elétron da última camada está mais ligado, né? Outras coisas que a gente pode observar é que agora o espalhamento coerente ele também contribui mais, né? Olha só. E por quê? A resposta é a mesma, porque os elétrons estão mais presos, né? Então um fóton dessa energia aqui, ó, ele vai interagir com os elétrons dessa camada ou com os elétrons das camadas mais internas. Se ele interagir com os elétrons das camadas mais internas, esses elétrons estão muito ligados, ele não tem energia para ionizar esses caras, para promover esses caras, então ele vai interagir pelo espalhamento coerente, né? Então a gente pode imaginar aqui que o átomo ele tem lá aquela casca que os fótons já conseguem interagir, então esses caras o fóton consegue arrancar, todos os elétrons mais interiores, o fóton vai interagir como se tivesse interagido com o átomo inteiro. E é justamente esse o espalhamento coerente, né? Se você olhar na demonstração da aula, tem lá o espalhamento Compton, quando você faz a massa do elemento, o espalhador ser infinita, é o espalhamento coerente, né? Que é o átomo. Vamos dar uma olhada o gráfico dos efeitos predominantes aqui, como ficou. Ixi, será que rodou já? Rodou. Olha só. Então veja só. Você tem a contribuição do efeito fotoelétrico. Veja que aqui agora aparecem mais pronunciados aquelas descontinuidades, né? Porque onde aparece a descontinuidade é meio que uma região onde o espalhamento coerente começa a crescer, né? O espalhamento coerente começa a crescer até que chega uma hora que ele consegue acessar a próxima casca da cebola, né? Consegue ionizar os elétrons, né? E a partir daí vem aquela contribuição que é só o fóton interagindo com o núcleo, né? Veja que a região de espalhamento Compton ela deu uma diminuída, o espalhamento Compton ainda predomina nessa região aqui, mas ele não chega mais a 100% de contribuição, né? Agora ele está aqui nos, sei lá, quase 80%. E o espalhamento coerente não, a produção de pares continua mandando para alta energia. Essa parte aqui do gráfico não muda, né? O que vai mudar é essa outra parte aqui. Então, o efeito fotoelétrico se estende para regiões de energia mais alta e meio que pressiona essa região aqui de espalhamento Compton, né? Então, tem mais algum elemento que vocês gostariam de olhar? Vamos olhar vamos ver. Um elemento com um Z bem alto. Eu vou pegar essa terra rara aqui. Não, acho que não vai, né? Vamos fazer, ao invés de fazer isso, deixa eu fazer o seguinte, vamos olhar dentro da pasta da XCOM qual é o maior Z que ele tem, para olhar esse cara, né? 92 é o... Não, até um pouco mais. Ele vai até o 99. Vai até o 99. Tem um 100? É, tem o 100, exatamente.
O Giancarlo falou no chat que tem o 100. Vamos olhar o elemento 100, então. 100 quem é? 100 é o... Férmio, é uma terra rara. Opa. Vamos olhar. 100. Veja só. Então, da tabela do XCOM, essa aqui é a energia mais alta que o efeito fotoelétrico vai. Olha só, ele diminuiu ainda mais a região onde o efeito Compton predomina. E mesmo nessa região, veja só, ele não predomina tão em destaque em relação aos outros, né? Veja só, ele chega aqui a um pouco mais de 60%, né? E tem uma contribuição que, sei lá, chega no máximo a uns 15% aqui do espalhamento coerente, no máximo, né? Enfim, aqui acho que deu para perceber essa relação entre as contribuições dos diferentes efeitos para o coeficiente de atenuação total, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer um comentário, testar algum elemento em particular? O Giancarlo está perguntando os picos para o espalhamento. Você está falando desses picos nesse gráfico aqui? Então, o que acontece é o seguinte, como a gente está calculando uma razão do total pela contribuição, né? Então, o total tem uma contribuição do efeito fotoelétrico que tem essas descontinuidades aqui, né? Tem esses picos aqui, né? Então, quando você faz a razão do total pelo espalhamento coerente, acaba aparecendo aquelas descontinuidades porque você tem um pico de contribuição do efeito fotoelétrico, né? Então, o que a gente está fazendo é dividindo todas essas curvas, a verde, a azul, a vermelha e a rosa, pela curva preta aqui, ó. E quando você faz isso, acaba aparecendo as descontinuidades do próprio efeito fotoelétrico. Deu para entender? Então é isso aí, tá? Então, a soma de todos dá 100%. Dá 1, né? A soma de todos, a razão daria 1, né? Mas, como você está fazendo a razão aí... Ok, então, isso aqui a gente está falando de... Professor, Oi? eu tenho uma pergunta ainda em relação a essa parte. Eu fiz com o hidrogênio, e aí deu praticamente o espalhamento incoerente, só a contribuição. Aí eu queria saber se isso é porque o efeito fotoelétrico ele não tem camada disponível para atuar, né? Ele tem uma, né? E qual é a energia dessa camada? É 13,5, eu acho. 13,6 eletronvolts, né? E a tabela do XCOM começa em 1 keV. Entendi. Entendeu? Então, se essa tabela fosse completa, ela iria até 0, né? Coisa desse tipo. Mas como é uma tabela focada em raio-x, raio gama, proteção radiológica, física médica, ela começa em 1 keV, né? Então, a descontinuidade referente ao efeito fotoelétrico da primeira camada do hidrogênio, né? Ela não aparece aqui por causa da energia. Mas veja que tem uma probabilidade de ocorrer o efeito fotoelétrico aqui, né? Mas você não acaba não vendo quando é que essa camada é ativada, digamos assim, que seria 13,6 eletronvolts. Entendi. Obrigado. Mas acho que é um exercício interessante ver como fica esse gráfico do hidrogênio, né? Boa ideia. Vamos ver como é que fica o gráfico da contribuição dos diferentes efeitos, olha só. Aí quem está espremidinho aqui no começo é o efeito fotoelétrico, né? E ele chega, pelo menos nesse range de energia, a uma contribuição aí que vai, sei lá, 90% do coeficiente de atenuação, né? Um range de energia bastante grande, olha, veja que está em log aqui, é efeito Compton, né? Efeito Compton. A contribuição do efeito coerente aqui chega a uns 30% nessa região de transição, né?
Boa ideia ter olhado o hidrogênio. Então, basicamente, o que eu estou querendo discutir com esse gráfico aqui é o seguinte: a probabilidade de que o fóton interaja com a matéria, ela cai com energia, porque essa curva preta aqui, ela cai, né? Mas, dado que o fóton tem uma determinada energia e que ele interagiu na matéria, qual é o efeito que ele interagiu? Basicamente, a gente tem que olhar para uma tabela como essa daqui, né? Para um gráfico como esse aqui, para saber, né? Então, se essa energia aí for da ordem de 10 à quinta, né? Então a gente pode dizer que, sei lá, 50% de chance de ter sido efeito Compton, 50% de chance de ser produção de par, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem o programa GEANT, GEANT 4, acho que sim, né? É uma biblioteca, na verdade, de interação de radiação com a matéria. E o que ele faz geralmente é calcular a probabilidades de interação de fenômenos concorrentes, como esse aqui, né? Como esses caras aqui. Então, ele basicamente faz procuras como essa, ver quem é o efeito que predomina naquela região, calcula a probabilidade daquele efeito ocorrer e etc. Mais alguma pergunta? Então vamos para a próxima chavinha aqui, ó, a relação entre o coeficiente de atenuação e seção de choque. Se vocês olharem nos slides da aula, o μ sobre ρ, que é o valor que é tabelado pelo XCOM, por exemplo, ele é igual à seção de choque vezes o número de Avogadro dividido pela massa molar do material, né? E essa seção de choque é uma seção de choque integral, né? Não é uma seção de choque diferencial, que significa que ela é integrada para todos os ângulos, né? Então, basta um efeito daqueles ocorrer para você contabilizar aquela seção de choque, né? Você vai ver que quando a gente fizer a demonstração da seção de choque Rutherford, por exemplo, a gente vai ter uma seção de choque diferencial no ângulo, né? Então, para cada ângulo a gente vai ter uma seção de choque e a gente pode integrar ela em todos os ângulos para saber qual é a probabilidade de ocorrer um espalhamento Rutherford. E é essa seção de choque que entra aqui, integrada em todos os ângulos, que é a probabilidade de um determinado evento ocorrer. Então, por exemplo, vamos consertar aqui a tabela e vamos voltar para o elemento 13 para a gente continuar com as próximas células que foi planejado para a gente fazer com o alumínio, né? Então, tá aqui. Ó, ele carregou a tabela de coeficiente de atenuação do alumínio, calculou a contribuição de cada um dos efeitos aqui. E agora a gente vai converter esse eixo desse gráfico aqui para a seção de choque. Seção de choque, se vocês se lembram, é uma área, né? Então, veja só, centímetro quadrado por grama, o que a gente precisa fazer é multiplicar por uma massa, né, para obter o valor em área. E se você olhar aqui, veja só, o que a gente quer é o sigma, né, o sigma. O número de Avogadro é adimensional. E aqui tem a massa molar. Então é isso que a gente vai fazer, é multiplicar o coeficiente de atenuação por uma massa, que é a massa molar, né? Então aqui tem a massa molar do alumínio e o valor da constante de Avogadro. E basicamente o que essa célula faz é multiplicar cada uma dessas colunas pela massa molar e pelo número de Avogadro. Mas tem uma coisa. Usualmente as seções de choque elas são dadas em uma unidade específica de área chamada barn. Barn, né? Um centímetro quadrado é 10 a 24 barns, né? Eu não sei se vocês são familiares com como é que essa unidade, como é que esse número foi, essa unidade recebeu esse nome aqui.
mas basicamente quando estavam se estudando as seções de choque de produção de reações nucleares, então, se não me engano, foi o Fermi, eu acho, que olhou para um determinado valor de seção de choque e disse: "This is as big as a barn." Barn é celeiro, né? Então, isso é tão grande quanto um celeiro. E aí o nome pegou, né? Mas eu estou fazendo esse cálculo aqui para vocês verem que as seções de choque de interação de fótons integral em ângulo, ela é da ordem de barns, certo? E as outras seções de choque, as seções de choque por exemplo, de reação nuclear, né? Seção de choque Rutherford, elas são da ordem de microbarn ou millibarn. São bem pequenas. Veja que o gráfico não mudou. Então a gente pode interpretar o coeficiente de atenuação como sendo alguma coisa relacionada à probabilidade de ocorrência, né, de um determinado evento, de um determinado fenômeno aí. E a seção de choque é só uma escala do coeficiente de atenuação. Tá certo? Podemos ir para o próximo ponto? Tiago, só para confirmar. Sim. Isso aí tá calculando qual Alumínio. elemento? Para alumínio, né? Ah, Isso tá. mesmo, para alumínio. Tá. Tá. Ok. Muito bem. Então, nós temos esse coeficiente de atenuação total aqui, e a partir de agora a gente vai trabalhar com ele, né? As contribuições dos diferentes efeitos a gente viu até agora, e agora a gente vai trabalhar com esse coeficiente de atenuação total, né? Como é que a gente usa esse coeficiente de atenuação total? Basicamente, aqui, eu estou, no resto dessa atividade, a gente vai trabalhar com o conceito de filtro de raio-x. Então, é uma quantidade de material que a gente coloca, por exemplo, na frente do detetor, que é para bloquear determinadas radiações e deixar passar outras radiações, né? Então, veja só, um filtro de raio-x é uma folha de material escolhido adequadamente para se bloquear a passagem de determinadas radiações. E nesse caso, a gente está interessado em bloquear a raio-x. Então a gente tem que olhar para a tabela Dexcom, exatamente, né? Então, vamos ver, por exemplo, essa quantidade, que é a transmitância de um filtro. A transmitância de um filtro é o quanto de radiação passa em função do quanto incidiu nele. É uma fração. Então, veja só, a transmitância é I sobre zero, que pela lei de Beer-Lambert é igual a exponencial de menos o coeficiente de atenuação de massa vezes a espessura do material, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou imaginando uma folha de 50 miligramas por centímetro quadrado de alumínio. Então, eu estou pegando aqui o Mi do alumínio, que veio da célula lá em cima, e estou calculando a transmitância. Vamos tentar ver qual é a transmitância do filtro de alumínio que tenha 50 miligramas por centímetro quadrado. Então, esse aqui é o gráfico da fração de radiação que passa por esse filtro de alumínio. Então veja que para as energias mais altas, passa tudo, né? Mas para alguma coisa do tipo 10 keVs para baixo, ele bloqueia grande parte, né? Aqui no 10 ele deve estar bloqueando, sei lá, uns 30%, mais ou menos. Já mais antes aqui ele está bloqueando tudo. Mas essa tabela aqui, olha só, ela vai até 10 a oitava keVs. Isso é muita coisa. O range que a gente está interessado, pelo menos para o Pixie,
Ele está mais nesse comecinho aqui, ó. Então vamos refazer esse gráfico olhando esse range aqui, ó, de 1 a 20 kevs, que é o que a gente usualmente aplica para usar o Pixie. Então quando a gente olha o filtro do Pixie nessa região, é isso aqui, olha só. Ele está bloqueando tudo aqui no começo, até 1, 2, 3, 4, até 5 kevs, ele está bloqueando tudo, aí ele começa a deixar passar a radiação que vem. Né? Vamos tentar afinar um pouco esse filtro. Ao invés de 50 miligramas por centímetro quadrado, vamos colocar 10 miligramas por centímetro quadrado. Vamos ver o que acontece. Nesse gráfico aqui aparece esse pico aqui de transmitância. E essa borda, ela vem um pouquinho mais para trás, ó, não está mais tão perto do 10, né? Está um pouquinho mais para trás. E o que acontece se a gente olhar aqui na região do Pixie? Olha só. Então essa borda agora, ele começa a deixar passar a partir dos 2 kevs, olha só. E vai subindo. E tem essa região aqui, esse pico aqui, que começa a deixar passar a radiação. O que é esse pico aqui? É alguma coisa relacionada às camadas do efeito fotoelétrico? Exatamente. Exatamente. Se a gente olhar aqui, ó, nessa região, um pouquinho antes da camada de absorção, o coeficiente de atenuação de massa cai bastante, e depois ele sobe abruptamente. Né? Então aqui tem uma janela onde ele deixa passar a radiação, tá vendo? Mais do que imediatamente depois ou um pouco antes. Né? Então, tem uma região onde ele absorve muito, que é exatamente em cima da borda de absorção, né, da energia de absorção, energia de ligação daquele elétron, e um pouquinho depois, mas imediatamente antes, ele tem um vale, ele deixa passar a radiação. Então a gente acaba tendo esse piquinho aqui, ó. Né? Bom, agora, o que eu queria trabalhar com vocês um pouco é esse conceito que se chama funny filter. O que é um funny filter? Veja só, nesse gráfico aqui de transmitância, a gente tem um único parâmetro para otimizar o filtro. É o único parâmetro que a gente tem para conseguir controlar a quantidade de radiação que passa, é a espessura do filtro. Né? Um funny filter é um filtro de radiação, assim como esse que a gente simulou de alumínio, só que ele é todo furadinho. Ele tem uns furinhos nessa folha. E por que ele tem esses furinhos? Porque pelos furinhos a radiação passa completamente. Né? Então, controlando a proporção entre a área descoberta, que é a área desses furinhos, pela área total do filtro, a gente consegue ter um parâmetro adicional de controle na radiação que atravessa esse filtro. Né? Então vamos fazer uma simulação do filtro também de alumínio, como a gente viu até agora, esse mesmo filtro aqui. Só que agora vamos admitir que esse filtro ele tem uns furinhos e que a área desses furinhos corresponde a 5% da área total do filtro. Né? Que é essa variável P. Né? Como é que a gente pode calcular qual é a transmitância desse filtro, dado que ele tem uns furinhos? Alguma ideia? A gente vai fazer uma média ponderada em relação à curva de transmitância dos furinhos com a curva de transmitância do filtro de material. Então a curva de transmitância do filtro material a gente sabe calcular, é exponencial de menos μx
é menos μ sobre ρ vezes x, né? O que você já tem noção de massa, vezes a espessura do filtro, né, do material. E qual que é a transmitância do furo? Do furo, 100. Do furo é 100%, né? A transmitância vai ser igual a 1. É isso que está calculando aqui, ó. A transmitância do funny filter é P, que é a proporção da área que é exposta, né, da área dos filtros, vezes uma transmitância que é cheia de 1. Isso aqui cria um vetor de 1s do tamanho do vetor de transmitância. Mas, qual que é o peso da transmitância do material? É 1 menos P, né, que é a área coberta pelo material. Alguém não entendeu essa parte? Ficou claro para todo mundo isso aqui ou não? Tiago, só uma pergunta. Oi. É que eu nunca ouvi falar desse funny filter. Ele é aplicado exatamente aonde? Na área nuclear? Não? Então, é assim, imagina que quando eu estou fazendo uma medida de XRF, né, de fluorescente raio-x, ou de Pixie, por exemplo, a gente tem lá a sonda, que no caso do XRF é fótons, no caso do Pixie é prótons, no caso de um microscópio eletrônico seria o feixe de elétrons, né? Então ele excita a amostra vai emitir um monte de raio-x, esse raio-x vai para o detetor. Em algumas situações, a gente quer controlar a quantidade de raio-x que chega no detetor em algumas energias e favorecer outras, né? A gente quer atenuar certas energias e favorecer outras. Marcadamente, aqueles que têm maior probabilidade. Por quê? Se um determinado material tiver em abundância na amostra, ele vai produzir tanto fóton que vai ocupar grande parte do detetor processando as informações daquele tipo de fóton, e ele vai ficar cego para todos os outros. Entendeu? Então o que acontece? Eu uso filtros para conseguir controlar quantos fótons chegam no detetor. Aqueles fótons que têm mais baixa energia, que são produzidos com mais baixa energia, eles têm seção de choque maior. A gente vai ver isso na aula de Pixie. Então a gente quer de alguma forma atenuar aqueles que vêm em mais baixa energia, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, com esse filtro. Tá vendo? Mas aqui, veja que eu estou bloqueando tudo, eu não estou deixando nada passar. Né? Então, é o papel do funny filter. É eu conseguir fazer um jogo entre as baixas energias e as altas energias aqui. Tá? Veja que aqui em baixa energia eu estou bloqueando tudo, e em alta energia eu não estou bloqueando nada. Então eu tenho um threshold aqui. Vamos admitir que o threshold fique no 50%, que é aqui, ó. Então, de 2, 3, 4, 5, 6. Então, há uns 6 kevs mais ou menos para trás, eu estou bloqueando tudo, e uns 6 kevs para frente, eu estou deixando tudo passar. Né? O que eu quero é uma situação intermediária, onde eu deixe passar alguma coisa aqui, e mesmo assim eu atenue essa região e privilegie essa outra aqui. Entendeu? Então, não é uma questão assim, é uma questão de técnica de análise mesmo, é uma coisa de análise de técnica analítica. Né? A gente está querendo otimizar o sinal que chega no detetor. Isso vai ficar bem mais claro na última célula. Tá? Eu estou querendo construir esse conceito de que a gente pode usar filtros para controlar a sensibilidade do detetor. É isso que eu estou querendo construir. Ah, legal. Obrigada. Então vamos executar essa célula aqui para ver como é que fica a transmitância de um funny filter de alumínio que tem 5% da sua área com furinhos, né? Com os furinhos. Então veja só, ainda tem aquela região de mais alta energia que passa tudo, e na região de mais baixa energia agora, veja só, não é que ele não está bloqueando mais tudo, a gente tem que comparar essa figura aqui com essa aqui, ó.
Essa aqui. Então veja só, aqui nesse começo ele está bloqueando tudo, e aqui nesse começo ele já não está bloqueando tudo. E ele está com uma transmitância que é de 5%. Né? Então, quando eu colocar 15% aqui, ó, e rodar, ele subiu aqui. Então, com esse fator aqui, eu consigo controlar qual é a transmitância nessa região de mais baixa energia. E com a espessura do filtro, eu consigo controlar aonde fica essa borda. Né? Então, vamos colocar aqui um filtro mais espesso. Vamos colocar os 50 que eram originais aqui, 50 miligramas por centímetro quadrado. Quando eu faço isso, essa borda veio mais para frente. Como a gente pode olhar aqui mais um detalhe. E é quando a gente vai para o Funny Filter. Olha só, a borda aqui veio mais para frente. Tá? Então eu consigo colocar na frente do detetor um filtro de radiação que bloqueia uma parte da baixa energia e deixa passar a alta energia. Alguma pergunta? Algum comentário? Tá, eu tenho. é, por que o alumínio e como é que outros elementos se comportam? Porque, por exemplo, quando a gente faz raio-x no laboratório didático, né, da graduação, a gente usa filtro de zinco e de cobre. Né? Então, tem alguns exemplos de o uso de cada um, motivação para o uso de cada um desses elementos. Então, esse na verdade é o espírito da atividade final, que é onde vocês vão pôr a mão na massa. Então. Aí eu vou sugerir que vocês usem outros materiais, né? A gente vai otimizar o sistema de detecção para determinadas energias. E aí a gente vai escolher qual é o filtro, qual é o tamanho do buraco, essas coisas assim. Ah, tá bom. Ok. Então, veja só, nessa região onde o filtro completo, né, aqueles 100 furinhos, ele estaria bloqueando tudo, ele deixa passar uma transmitância igual ao P, que é o fator aqui que dá a área exposta. Né? E nas energias mais altas ele deixa passar tudo. E o limiar aqui, essa borda que de transição entre um e outro aqui, é dada pela espessura do filme, da folha. Né? Vamos olhar como fica essa curva na região do pixel. Então a gente tem que comparar essa curva com essa curva. O que aconteceu aqui é que a gente está tirando uma média, né? Então a média nesse caso aqui 15%, está puxando o valor dessa região aqui mais para baixo também, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Então, ele está deixando mais altas energias passarem, né? Mas aqui atrás ele está deixando passar também. Então, aquilo que eu falei de controlar essa borda, a gente pode ir lá em cima nos 50 e voltar para os 10 miligramas. Funny Filter de 15%, e quando a gente rodar aqui, né? Bom, podemos continuar? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão seguindo aí, pessoal, com a... Tiago, só uma perguntinha. Qual que é a diferença entre o gráfico, esse último gráfico e o anterior? Esse aqui e esse aqui? É. É só o range de energia. Eu estou olhando do range de 1 a 20 kevs, que é o range do Pixie, que é esse comecinho aqui, ó. Esse comecinho aqui, ó. Ah, entendi. Eu só estou dando um zoom. Ah, tá bom. Obrigada.
Beleza. Então, para a gente terminar o conceito de sistema de detecção e tentar controlar a sensibilidade de um sistema de detecção, o que a gente tem que saber agora é como é que se comporta o detetor, né? Quando um fóton entra dentro do detetor, ele converte aquele fóton em carga. E o detetor mede a carga. A eletrônica dele lá mede a carga. Então, se esse fóton ele é convertido dentro do detetor em carga, como é que o detetor converte o fóton em carga? Usando do efeito fotoelétrico, provavelmente. Imagina. Exatamente. Então, como é que a gente calcula a probabilidade de um fóton ser convertido para carga dentro de um detetor? A gente tem que usar a seção de choque de efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Uhum. Exatamente. E a seção de choque de efeito fotoelétrico tem tudo a ver com o coeficiente de atenuação de massa, como a gente já viu, né? Então, olha só, nessa célula aqui, eu carrego a informação do silício. Então, veja só, eu carrego o arquivo do XCOM do silício, e agora eu pego só a tabela. Da tabela lá eu pego a energia dos fótons que estão na tabela, e o Mi, o coeficiente de atenuação, eu vou pegar só a coluna 3. E quem é a coluna 3? Exatamente o do efeito fotoelétrico. Exatamente. Então, olha só, aqui, ó, nesse cara aqui, a coluna 3 é do efeito fotoelétrico, né? Então, eu tenho o coeficiente de atenuação do efeito fotoelétrico já guardado na memória aqui, né? Então, o detetor, ele tem uma característica que o define, que se chama volume sensível. O volume sensível é o volume de material dentro do detetor que é responsável pela conversão do fóton em carga. Então, qualquer fóton que for convertido em carga neste volume sensível, a carga produzida ali é coletada pela eletrônica, né? E é um volume bem definido, com condutores para definir as suas fronteiras, etc. E esse volume é monitorado por todo o tempo de medida. Qualquer carga que chega ali é medida, e essa quantidade de carga é convertida em energia do fóton, né? Então, olha só. O fóton, para ele passar por esse volume sensível, né, para a gente calcular a transmitância desse volume sensível, a gente sabe fazer. É a lei de Beer-Lambert, né? Então a gente sabe que se incidirem 100 fótons, a gente calcula a lei de Beer-Lambert para dizer que, sei lá, 5 deles vão passar, ou 95 deles vão passar, coisa do tipo assim, né? A gente consegue calcular quantos fótons sobrevivem quando eles passam por uma espessura de material. E quando a gente quer calcular quantos fótons ficaram no material, como é que a gente faz? A transmitância é o que passa. O que fica é quanto? 1 menos. 1 menos a transmitância. Exatamente, 1 menos a transmitância. Então, olha só, a quantidade, a probabilidade de efeito fotoelétrico vai ser 1 menos a transmitância por efeito fotoelétrico. Não, olha só. A transmitância é exponencial de menos μ sobre ρ vezes a espessura do volume sensível do detetor. Veja que a área do volume sensível não é relevante aqui, apenas a espessura. A área do volume sensível vai ser relevante em outro momento. Nesse caso aqui, é a espessura do detetor que conta.
Então, a probabilidade de um fóton ser medido é 1 menos a transmitância do volume sensível. Vamos ver aqui o que deu. Coisa estranha, né? Olha só. Um piquinho de nada aqui e depois 0 em tudo. O que é isso? Esse cara aqui, ele está em escala linear. Vamos colocar em escala log a energia. Olha só. De todas essas energias que estão contidas no XCOM, para um detetor que tenha 100 microns de espessura, de volume sensível, você tem 100% de eficiência, 100% de conversão em carga para baixas energias, mas quando você chega ali por volta dos 10 kevs, a probabilidade já caiu a uns 20%. E ela só cai. E aqui, ó, não mede nada. Não mede nada nessa energia aqui. Por quê? O que acontece com esses fótons aqui? Tem a seção de choque do efeito fotoelétrico? É a seção de choque do efeito fotoelétrico. Ela cai muito. E esses fótons aqui, o que acontece? Eles fazem os outros fenômenos que a gente espera, espalhamento incoerente, tal, produção de pares quando há muitas energias, então eles não arrancam elétrons mais. Exatamente. Passa por efeito Compton, produção de par, ou não interage com o detector também. Não interage com o detetor e passa direto, né? Se a gente lembrar aqui, olha só. O efeito fotoelétrico está aqui em cima. Os outros fenômenos estão aqui embaixo. Né? Existe uma diferença de ordem de grandeza de 4 ordens de grandeza de um para outro. Né? Então, basicamente, o detetor ele vai ter uma resposta nessas energias mais baixas, né? E em energias mais altas ele não vai perceber os fótons passando por ele. Vamos olhar aqui no range do Pixie, né? Que é de 1 a 20 kevs. Olha só. Essa aqui seria a eficiência do detetor. Em muitas literaturas você lê essa eficiência como eficiência quântica do detetor, que é dado que chegou um quanta de radiação, qual é a probabilidade dele ser medido. Né? Então, até 5 kevs mais ou menos é 100%, depois de 5 kevs a probabilidade só cai. Né? Vamos colocar aqui, 100 micrômetros é uma espessura razoável, né, para um detetor, como é que eu posso dizer, economicamente viável para um país como o Brasil, digamos assim, tá certo? Vamos colocar 200 micrômetros para a gente ver o que acontece. Ó, esse patamar aqui vai um pouquinho mais longe. E se a gente olhar no range do Pixie, olha aqui, ó, agora o 100% está indo até uns 6 kevs, por aí, ó, 6 kevs aqui. Então, olha só, a probabilidade de medida em altas energias aqui, ela depende da espessura do detetor. Né? E veja que quando a gente discutiu os filtros de radiação, é nessa região aqui que o filtro deixa passar tudo, né? E a gente tem que deixar passar tudo mesmo, porque a probabilidade dele ser medido pelo detetor é cada vez mais baixa. Então a gente não pode perder esses fótons no filtro. Certo? Então, quando a gente vai para um sistema de detecção, o que a gente tem que fazer é compor a eficiência do detetor em azul com a transmitância do filtro em laranja. Tá certo? Veja que essa região, o detetor ele é muito eficiente, mas a amostra também é muito eficiente em produzir radiação aqui. Então, o mesmo efeito que produz radiação na amostra, que é o efeito fotoelétrico, muito provável, é o mesmo que produz a carga no detetor, que também é muito provável. Né? Então, essas coisas elas estão interligadas, não tem jeito.
Porque a gente tem que jogar dentro das regras da física para conseguir fazer as detecções, certo? Bom, agora a gente vai pôr a mão na massa mesmo, tá certo? Eu quero saber se tá todo mundo entendendo aqui, se tem alguma coisa muito difícil, alguma coisa que passou batido, vocês querem discutir mais? Vamos em diante? Ó, professor, só tenho uma dúvida que eu Pois estou não. mais ou menos pegando. Quando você vai fazer a detecção de raios gama, por exemplo, que a energia é muito alta, você já não encontra efeito fotoelétrico mais, a seção de choque é muito baixa. E como é que você lida com isso, então, já que a eletrônica não pode usar esse método? Eu vou te Mesmo mostrar. com transmitância super alta, não adianta, porque... Uhum. Eu vou te mostrar como é que faz. Na próxima célula a gente vai discutir isso também. Então, tá bom? Muito bom. Oi, Rodrigo, você quer fazer uma pergunta? Oi? Oi? Não, Não? não, só tinha aberto o microfone aqui, se querer. Tá bom, beleza. Então, olha só, eu fiz uma programação aqui. Vamos ver se a gente consegue brincar com ela um pouquinho. Então, aqui tem a eficiência do detetor em vermelho, né, a probabilidade do fóton ser medido pelo detetor, e a transmitância de um filtro de alumínio que tem na frente desse detetor. Né? Então, X, nesse caso, é a espessura do filtro, né? Que aqui está como 50 micrômetros, tá? Não é mais gramas por centímetro quadrado. Aliás, deixa eu checar para ver se é isso mesmo. Então é 50 micrômetros. E THDET, thickness of detector, né? A espessura do detetor está em 100 micrômetros. Né? Então veja só, se eu aumentar a espessura do detetor, eu levo a eficiência do detetor mais para frente. Então, olha só, aqui eu vou até 500 micrômetros. 500 micrômetros é o famoso meio milímetro de espessura de silício. Para estender a curva de eficiência o máximo que os 500 micrômetros permite. Né? Então, quando eu aumento a espessura do detetor, eu estou conseguindo controlar qual é a maior energia de fóton que eu consigo medir. E aí vem a resposta para a pergunta do Matheus. Como é que eu meço raio gama? Raio gama tem energia bastante alta, então eu tenho que ir para a espessura de detetores cada vez mais altas. Né? Então, os detetores de germânio hiperpuro, primeiro que aqui está simulando um detetor de silício. Né? O detetor de germânio, o germânio tem o silício tem Z14 e o germânio tem Z32. Então, o efeito fotoelétrico no germânio vai para energias mais altas. E a gente também usa espessuras cada vez mais altas de cristal de germânio. Né? No LANF, por exemplo, tem um HPGE, germânio hiperpuro, de 1 centímetro. Né? Claro que é para energias intermediárias. Tem detetores com cristal ainda maior do que esse. Então, quando a gente muda a espessura do detetor, a gente está mexendo na curva de eficiência. E quando a gente muda a espessura do filtro? Se a gente diminui o filtro, a gente está deixando passar fótons de mais baixa energia. Né? Então, aqui, um filtro de 10 microns, ele tem essa transmitância, né? Que multiplicada pela eficiência otimiza o sistema de detecção para essa curva aqui. Né? Veja só, que os fótons que eu sou mais sensível, nesse caso, dessa configuração em particular, é da ordem dos 6 kevs. Né? Então veja, eu vou colocar aqui 100, 10 microns. Isso aqui é uma curva de sensibilidade de um detetor para pixie típica. Então, para aqueles elementos ali perto do ferro,
O Pixie é extremamente sensível. Certo? A gente consegue medir pequenas quantidades de ferro. A gente já discutiu o ferro aqui antes, lembra? Quando a gente discutiu o poder de discriminação do RBS, quando a gente calculou a discriminação, a gente teve uma intuição, né? Tinha lá um exercício que era para ver a diferenciação dos elementos pelo fator cinemático com partícula alfa, e a gente via que a gente começava a não conseguir diferenciar os elementos nessa faixa aqui do RBS, né? Antes disso, a gente conseguia diferenciar bastante. Depois disso, nem tanto. Né? Então, veja só, o detetor do Pixie ele é otimizado para ser extremamente sensível dali em diante. Agora, olha só, tem um fator P aqui, que é a área exposta do filtro, o tamanho dos furinhos. E aqui está 0, né? Não tem nada exposto. Vamos aumentar um pouquinho para ver o que acontece. Então, quando eu estou aumentando a área exposta do Funny Filter, eu estou mexendo com essa região aqui de mais baixa energia, olha só. Eu estou aumentando a probabilidade desses caras aqui serem medidos. Certo? Muito bem. Então, quero saber, tem alguma pergunta aqui? Eu tenho uma. Oi. Mas isso ainda não resolveria o problema de resolução. Ou. De poder de discriminação do Pixel, É quer isso. dizer? Isso, do poder de discriminação. Tá. Não é? Eu não falei sobre o poder de discriminação do Pixel, você tem razão. Tá bom. Eu não falei. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente vai discutir na aula do Pixel, porque precisa de conceitos mais profundos do que o que a gente viu até agora. Tá bom. Assim, o que eu posso te adiantar é o seguinte, que o Pixel sempre tem poder de discriminação. Tá? É claro que, quer dizer, com as tecnologias de detetores que a gente tem hoje, né? Silício, iodeto de... Como é que é? Enfim, germânio hiperpuro, a gente sempre tem a condição de separar os fótons. Com câmara de ionização, não, né? Que é os detetores do passado, digamos assim. Mas com os detetores de hoje a gente consegue. Ok. Bom, então vamos brincar um pouquinho aqui, tá? O que eu queria era que vocês gastassem um tempinho aí para tentar mexer nesses parâmetros aqui, para tentar otimizar o detetor, o sistema de detecção, para medir elementos que caiam com o seu fóton de raio-x característico em energias diferentes. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente quer otimizar o detetor para medir os fótons que caiam ali perto dos 10 keVs. Tá? 10 keVs aqui, ó. Então eu quero bloquear o que vem antes, bloquear o que vem depois. Como é que a gente faz isso? Então eu quero que vocês brinquem um pouco com a espessura do detetor, área dos furos, espessura do filtro, de forma que a eficiência ou a sensibilidade do sistema tenha um pico em 10 keVs. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Enquanto isso eu vou tentando aqui também. Não deve demorar muito, né? Deve ser o quê? 1 minuto? 2 minutos? Uau, que esperançoso.
Alguém conseguiu alguma coisa? Bem, eu coloquei o detector no máximo e o X em 11, e acho que foi o melhor pico que eu consegui, energia de 10 reais. Você colocou a espessura do detetor no máximo. Uhum. E o X em 11. Sim, tem um pico no 10, de fato. Mas alguém conseguiu outra configuração? Eu consegui, mas foi bem próximo do que você tinha com o detetor. Eu coloquei 240 com X em 70. E o P no 0. Sim. Aqui também tem um pico no 10. A diferença das duas curvas é que a curva que foi o Caio que falou comigo agora? Isso. Então, a curva que o Caio conseguiu tem uma sensibilidade muito grande para os 10 kevs e que se estende para várias energias no entorno. Talvez essa curva aqui se estenda um pouco menos, mas mesmo assim é bastante permissiva, né? Deixa passar bastante fótons aqui, tem sensibilidade bastante grande, né? Largura. Se vocês lembrarem daquele daquele fator de qualidade do circuito RLC, lembra que a gente calculava no lab? Que tinha a ver com a largura da curva de ressonância lá. Então, se você aplicar o mesmo conceito aqui... Isso é Lab 3, isso faz um tempinho. Exatamente. Mas deve ser, se aplicar aquele conceito aqui, você deve achar que a curva do Caio e essa curva aqui deve ter um fator de qualidade parecido. Mas aqui, veja só, a gente tem uma sensibilidade que deve ser metade da curva que o Caio obteve, né? Então significaria que a gente teria que medir 2 vezes mais. Mas significaria que o Caio teria que gastar umas 10 vezes mais, porque o detetor dele era bem mais espesso que o nosso e deve custar o olho da cara. O Eduardo sugeriu aqui X51, o P 0,05 e a espessura 280. Também tem pico no 10, exatamente. Muito bem. Mas, então, aí vem uma curiosidade mais da parte da engenharia do negócio mesmo. Você ter esses furos, o que importa na hora do preço desse tipo de sensor? É a quantidade de material ou a construção em si também influencia muito no preço? Ou seja, tipo, se eu tenho uma coisa mais permissiva com mais furos, isso vai sair mais barato, mais caro? Ou quão mais barato, mais caro sai uma coisa desse tipo? Tá. Então, na verdade, assim, o detetor você compra com a espessura definida pela sua aplicação. Se você vai medir raio-x, você compra com espessura ali de 100 micrômetros, 200, 300, 500. 500 eu acho que é o máximo. Se você vai medir raios gama, aí você compra cristais com 1 centímetro, 2, 3, né? Já é maiores com germânio, que tem um Z maior. O filtro é algo que você produz no seu laboratório, né? Então, o que a gente tem de condição, por exemplo, de atender um usuário que quer fazer uma medida muito especial de PIXI, medir um determinado elemento, que a gente precisa otimizar o sistema de detecção, o que a gente faz é mexer no filtro. Escolhe o material do filtro, a espessura do filtro e a área dos furinhos. É isso que a gente faz. Entendeu? Então, não sei se vocês conhecem, mas no Pelletron tem o laboratório de filmes finos, laboratório de alvos, né, onde eles produzem os alvos que são analisados no acelerador. A gente usa aquele laboratório para produzir alvos também, de vez em quando, mas também para produzir esses filtros aí. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer o seguinte, ó, aqui na função, né,
nessa célula aqui que tem essa função aqui, ó, Interactive Func, função interativa, você vem aqui nessa linha aqui, ó, onde está escrito plt.xlim, xlim é limite do x, está indo de 1 até 20. Vamos ir de 1 até, sei lá, 500. Acho que tem o gama do sódio, tem um gama do sódio 400, não tem? Olha só. Então, agora ele está indo até 500. Olha só, a gente está otimizado aqui para o Pixie. Agora vamos mudar a configuração para otimizar para a gama, como o Matheus perguntou. Se a gente for lá para o meio milímetro, olha só o que acontece. Ainda não faz nada, né? Então vamos alterar a nossa função aqui, ó. Que ao invés de ir até 500, vamos ir até 2000. Então agora a gente pode ir a espessura do filtro do detetor até 2 centímetros. 2 centímetros, veja só, começa a ter sensibilidade ali nos 80 kevs, por aí. Vamos aumentar ainda mais. Vamos para... isso. O que ele fez? Enfim. Vamos acertar aqui. Então, 10 milímetros é a curva de eficiência do detetor de germânio hiperpuro. É a mesma espessura, não é o mesmo elemento, do LAMF. Né? Então, veja só, aqui já tem uma coisa do tipo 5% de eficiência a 100 kevs. Vamos, por farra, vamos colocar o detetor como sendo de germânio. Então aqui, ó, germânio é Z32. Para mudar, tem que vir aqui, ó, onde tem a leitura dos dados do silício. Ao invés de 14, vamos só colocar 32. E a gente também precisa atualizar a espessura. A espessura, para calcular a espessura, a gente vai precisar da densidade, que é 5,32. Vamos ver como é que fica. Então, olha só, sendo silício e tendo 1 centímetro de espessura, ele tem 5% de eficiência, de sensibilidade a 100 kevs. Vamos ver aqui, o germânio. Olha só, aí já vai para uns 10%, tá vendo? Vamos aumentar a espessura do filtro para diminuir a região do Pixie, porque já que a gente vai medir gama, a gente não quer ver os raios-x característicos. Né? Bom, vamos colocar 5.000 aqui, vamos ver. Então, 5 centímetros tem essa cara aqui, a sensibilidade. Né? Veja que tem até 1% aqui no 300, né? Bom. Ainda não é um detector assim para um gama de muitos MeVs. Mas... Não é. Aí precisa de mais espessura mesmo. Uhum. É isso aí. Mas eu mostrei o caminho. Uhum. É o jeito. Mas dá para fazer direitinho, né? Ignorando um pedaço de raio-x característico, dá para... Funciona. Oh. Tá ótimo. E atualmente no mundo a gente consegue medir até quanto, assim, tipo, sem ser uma coisa absurda, única, mas... Então,
Eu acho que não sei te dar essa resposta, porque aqui a gente está falando de detetores que são baseados no efeito fotoelétrico, né? Ah, tá. Aí tem Outros tipos de detetores. Né? tem detetor que é por luz, tem detetor que é, enfim, você usa diferentes fenômenos. Tem muito assim, por exemplo, eu trabalho com alguns detetores a gás. Quando você quer fazer medida de gama com o detetor a gás, o que você faz é colocar dentro da atmosfera de gás uma folha de ouro. Aí o que o gama faz é que ele excita o raio-x do ouro, e aí você mede o raio-x característico do ouro. Quanto mais raio-x característico de ouro tiver, mais gama tem. Entendeu? Então também tem outros métodos para você transformar aquele gama numa radiação que você consiga medir, né? Mas, enfim. Tem cristais de iodeto de sódio também, que você consegue produzir em volumes muito grandes e bem mais barato do que germânio. Tem outras configurações de material. Quando você falou 1 centímetro de cristal de germânio, eu já fiquei. Né? Não é pouca coisa. Não é, por isso que é o olho da cara, é super caro. Então, pois é muito. Muito bem, alguma pergunta? Bom, não tendo perguntas, então sugiro que vocês brinquem um pouco com esse notebook, para adquirirem sensibilidade aí a respeito desses conceitos. E ao longo da semana eu vou tentar preparar aquelas indicações de exercícios que vocês pediram. Eu, nesse momento, vou interromper a gravação